Bem-vinda ao Ciclos, Saúde e Performance Feminina. Ciclos, o único podcast que te acompanha em todas as fases da vida, trazendo informações com bases científicas e reflexões para transformar os seus hábitos com uma especialista em formação na saúde da mulher. Minhas heroínas, iniciamos mais um Ciclos, o seu podcast da saúde e performance feminina. Ao longo do mês de agosto, percorremos as principais fases do ciclo menstrual e como cada uma delas pode influenciar a performance física e bem-estar da mulher. Começamos pela fase folicular, que tem início no primeiro dia da menstruação e se estende até a ovulação. É um período em que os níveis hormonais começam a subir, especialmente o estrogênio, favorecendo mais energia, disposição e foco nos treinos. Em seguida, falamos da ovulação, momento em que o ovário libera um óvulo pronto para ser fecundado. Essa fase é marcada por um pico hormonal e, para muitas mulheres, é quando se sentem mais confiantes, comunicativas e fortes. Depois, exploramos a fase lútea, que ocorre após a ovulação e antes da menstruação. Nessa etapa, há a predominância da progesterona, o que pode trazer certa queda de energia, alterações de humor e maior sensibilidade, fatores que influenciam diretamente a forma como o corpo responde ao exercício. Agora chegamos à fase que marca o início de um novo ciclo, a menstruação. Então ajusta o volume porque o podcast Ciclos de número 35 começa agora. A menstruação é a fase em que o corpo elimina, por meio do sangramento, o endométrio, que é o tecido que reveste o útero e que foi preparado para uma possível gestação. Ela acontece quando há fecundação no óvulo liberado na ovulação, levando à queda dos hormônios estrogênio e progesterona. Essa baixa hormonal pode gerar sintomas como cólicas, cansaço, maior sensibilidade emocional e redução do rendimento físico. No entanto, é importante lembrar que cada mulher vivencia essa fase de forma única. Algumas se sentem mais introspectivas e sensíveis, enquanto outras mantêm a rotina de treinos com pequenas adaptações. Conhecer o próprio corpo é fundamental para entender como lidar com essa fase de forma mais gentil e estratégica. A fase da menstruação, também chamada de fase menstrual ou fase de sangramento, marca o início de um novo ciclo reprodutivo. Ela ocorre quando não há fecundação do óvulo, resultando na queda dos hormônios estrogênio e progesterona, o que leva ao desprendimento do endométrio, tecido que havia se desenvolvido no útero para receber um possível embrião. Esse processo inflamatório controlado desencadeia o sangramento vaginal, que em média dura de 3 a 7 dias. Durante esse período, o corpo da mulher passa por diversas mudanças fisiológicas que podem impactar tanto a saúde física quanto o emocional. Segundo a revisão publicada por Shope e colaboradores em 2019 no American Journal of Obstetrics and Gynecology, até 90% das mulheres em idade reprodutiva relatam algum tipo de sintoma durante a menstruação, desde alterações de humor até cólicas debilitantes, dismenorreia, mas com intensidades, durações e repercussões altamente individuais. É importante compreender que não existe uma experiência universal da menstruação. Cada mulher possui um perfil hormonal genético, metabólico e psicológico que molda a forma como seu corpo reage durante essa fase. Por exemplo, algumas mulheres apresentam maior sensibilidade à dor durante o sangramento devido à liberação de prostaglandinas, substâncias inflamatórias produzidas pelo endométrio que induzem contrações uterinas. Outras, no entanto, relatam sensação de alívio ou bem-estar quando o fluxo começa, especialmente após uma fase lútea mais difícil. Um estudo conduzido por Armour em 2021, publicado no Journal of Women's Health, destacou que a variabilidade nos sintomas menstruais é influenciada por fatores como níveis de estresse, qualidade do sono, atividade física e histórico familiar, reforçando que a abordagem em saúde feminina deve ser individualizada e contextualizada. Além dos sintomas emocionais e cognitivos, durante a menstruação também são amplamente relatados, incluindo sensação de fadiga, tristeza,
ansiedade leve, dificuldade de concentração e variações no humor. A interação entre as flutuações hormonais e neurotransmissores cerebrais como serotonina e dopamina pode explicar parte dessas manifestações. Estudos de neuroimagem vêm sendo aplicados para entender melhor essas interações. Em 2020, um trabalho liderado por Osseward e colaboradores, publicado na revista Neuroimaging Clinical, revelou que mulheres em fase da menstruação apresentaram alterações na atividade do córtex pré-frontal e da amígdala, áreas relacionadas ao controle emocional e à percepção da dor. Esses achados sustentam a importância de reconhecer a dimensão neurofisiológica da menstruação, para além dos efeitos ginecológicos. Outra nuance relevante é a influência da menstruação sobre a capacidade de desempenho físico e percepção de esforço. Enquanto algumas mulheres sentem queda de rendimento, outras relatam sensação de maior liberdade corporal ou não percebem alterações significativas. Um ensaio clínico conduzido por McNulty e colaboradores em 2020, na Medicine and Science in Sports and Exercise, analisou o desempenho de corredoras em diferentes fases do ciclo menstrual e concluiu que, embora algumas participantes tivessem piora subjetiva na menstruação, não houve evidência consistente de redução objetiva na performance atlética, o que reforça a variabilidade individual e a necessidade de autoconhecimento para ajustar o treino conforme os sintomas de cada mulher. Assim, estratégias como reduzir o volume de treino, aumentar a hidratação, priorizar o sono ou simplesmente acolher o corpo com mais gentileza podem ser úteis ou não, a depender da experiência subjetiva de cada uma. Por fim, é fundamental desfazer o estigma social e os tabus históricos em torno da menstruação, pois eles ainda impactam o autocuidado e o bem-estar das mulheres. Pesquisas mostram que muitas ainda deixam de buscar apoio profissional por vergonha de relatar os sintomas menstruais com clareza. Uma revisão publicada por Hennigan em 2021 enfatizou que o preconceito social sobre a menstruação contribui para a negligência médica e subnotificação de condições como dismenorreia severa ou endometriose, distorcendo o cuidado oferecido às mulheres em saúde pública. Portanto, compreender a menstruação como uma fase fisiológica complexa, variável e influenciada por múltiplos fatores é o primeiro passo para promover um ambiente de escuta, acolhimento e prática baseada em evidências, especialmente em contextos como o esporte, o trabalho e a vida cotidiana. Chegou a hora do nosso intervalo, voltamos dentro de alguns minutos com o segundo e último bloco do nosso programa. Fique aqui comigo até o final. Você está ouvindo Ciclos, Saúde e Performance Feminina. Um novo episódio toda quarta-feira, às 19 horas, aqui no Spotify. Quer transformar seu corpo e sua saúde sem sair de casa? Chegou o plano de treinamento online para mulheres com treinos exclusivos prescritos pelo personal trainer Vitor Alves. Acesso 24 horas pelo aplicativo MFit Personal. Oferta especial e por tempo limitado para as ouvintes do podcast Ciclos. Apenas 70 centavos por dia para investir no seu bem-estar. Dá para acreditar? Garanta sua vaga agora acessando o link na descrição do episódio. Está encontrando dificuldades para organizar ou finalizar o seu TCC? Entre em contato comigo e receba orientação de um especialista com mais de 10 anos de experiência no ensino superior. Acesse @lua.training no Instagram, preencha o forms da minha biografia e garanta a sua aprovação comigo. Minha coleção de livros digitais, intitulada Ciclos, aborda saúde e performance feminina em cada fase da vida da mulher, com foco no corpo, nas emoções e nas particularidades que apenas nós mulheres conseguimos compreender. Confira as próximas novidades sobre essas obras em produção através do Instagram @lua.training. O esporte transforma vidas. Pratique-o!
Quer mais dicas sobre a saúde e performance feminina? Siga agora @lua.treine no Instagram e tenha acesso a conteúdos que vão transformar a sua rotina, além de interação em tempo real comigo. Já se tornou a minha assinante no Instagram? Você recebe conteúdos exclusivos sobre a saúde e performance feminina com a especialista em formação na saúde da mulher. Não fique de fora! Quer turbinar seus treinos com a playlist de rock que vai te manter no ritmo? Acesse agora o link na bio do @lua.treine e descubra a trilha sonora perfeita para não perder o foco na academia. Voltamos a apresentar Ciclos, Saúde e Performance Feminina. Voltamos com o Ciclos de número 35, o último do mês de agosto, dedicado totalmente para conhecermos a influência do ciclo menstrual na performance das mulheres em cada uma das suas 4 fases. Agora que voltamos do nosso intervalo, deixa eu te contar uma novidade que está prestes a acontecer e que vai marcar uma nova fase aqui no Ciclos. Vem aí o meu primeiro livro da coleção digital Ciclos, Saúde e Performance Feminina. E ele já chega com um título que diz tudo: Ganhe força, perca peso. O guia prático da musculação consciente para mulheres com obesidade. Essa obra inaugura uma coleção totalmente completa, pensada para atender às diferentes fases, dores e necessidades da vida feminina. Uma coleção construída com muito estudo, muito cuidado e com a missão clara: usar a musculação como ferramenta não medicamentosa para transformar a saúde física, emocional e social das mulheres. Seja você uma mulher que convive com doenças crônicas, que está em busca de equilíbrio hormonal, que vive os desafios da saúde reprodutiva, que deseja compreender melhor os próprios ciclos ou que precisa de acolhimento na formação, na cultura ou na inclusão. Com certeza haverá um livro totalmente direcionado para resolver alguma ou várias dessas dores. E eu estou trabalhando duro com muito carinho para disponibilizar a primeira dessas obras o quanto antes. Já adianto, assim que o livro for lançado, ele terá um preço super especial, mas atenção, esse valor ficará disponível por um tempo muito limitado. Depois, o livro segue com seu preço normal. Então, se você acompanha os ciclos, se identifica com essa proposta da saúde feminina baseada em ciência, consciência, movimento e responsabilidade, fica por aqui porque esse lançamento é só o começo. Em breve divulgarei a data exata do lançamento aqui no podcast e no meu perfil no Instagram. Durante a menstruação, muitas mulheres relatam alterações na disposição física e emocional, o que pode interferir na adesão e na intensidade dos treinos. No entanto, isso não significa obrigatoriamente queda no desempenho. A relação entre a fase menstrual e a performance é complexa e multifatorial, variando de acordo com aspectos fisiológicos, hormonais, psicológicos e até socioculturais. Um estudo sistemático conduzido por Bruinvels e colaboradores em 2021, publicado no British Journal of Sports Medicine, foi constatado que, embora a maioria das atletas relate sentir efeitos no ciclo do rendimento, não há evidência sólida de que o desempenho físico seja necessariamente pior durante a menstruação, sendo a percepção subjetiva do desconforto o principal fator que influencia a performance. Pesquisas também apontam que a tolerância ao esforço durante a menstruação pode ser mantida, especialmente em mulheres com menor intensidade de sintomas. Um estudo conduzido por Carmichael e colaboradores em 2023, publicado na revista European Journal Applied Physiology, analisou o desempenho de mulheres em testes de resistência durante os primeiros dias do sangramento e concluiu que, para a grande parte das participantes, não houve diferença significativa no VO2 máximo,
força ou potência muscular, desde que elas não apresentassem sintomas intensos como dismenorreia severa. Esses dados reforçam a importância do autoconhecimento corporal. Enquanto algumas mulheres precisam reduzir a carga, outras seguem sua rotina normalmente e até se beneficiam de exercícios leves e moderados como forma de aliviar sintomas. É fundamental compreender que não existe um padrão único de resposta ao exercício durante a menstruação, e tampouco um protocolo de prescrição que funcione igualmente para todas. Um artigo publicado por Soli e colaboradores em 2020 na Frontiers in Physiology mostrou que até mesmo atletas de elite apresentam respostas distintas às fases do ciclo, sendo a individualização da carga e da recuperação a estratégia mais eficaz para otimizar a performance. Em vez de se prender a ideias fixas sobre o que pode ou não ser feito durante o sangramento, é essencial que as mulheres observem seus sinais, respeitem seus limites e façam ajustes conscientes, seja reduzindo a intensidade, modificando o tipo de treino ou simplesmente acolhendo a necessidade de descanso, quando for o caso. Por isso, é muito importante deixar um alerta. Não existe prescrição universal de exercício baseada no ciclo menstrual. Se algum profissional estiver tentando te vender um serviço com essa promessa, fique atenta. Isso é tão impreciso quanto dizer que abdominais queimam gordura localizada ou que existe um melhor exercício para cada objetivo. O que existe, de fato, são adaptações personalizadas que partem da escuta ativa e da percepção individual de dor, desconforto, energia e disposição. O papel do podcast Ciclos é justamente esse: trazer clareza, ciência e consciência para que você se aproprie do seu corpo e das suas decisões em relação à saúde e à performance. Com informação de qualidade, você se torna a protagonista das suas escolhas, sem cair em modismos ou falsas promessas. Com isso, estamos chegando ao final do ciclo de número 35, e com ele encerrando mais um ciclo mensal, onde conhecemos e aprendemos sobre todas as flutuações que interferem a nossa performance física durante a prática de exercícios ao longo das 4 fases do ciclo menstrual. Espero que esse mês tenha servido para que você pudesse entender melhor suas emoções e alterações de humor, disposição, entre outros aspectos da nossa fisiologia feminina de forma fácil e leve. Espero de verdade que cada episódio tenha te ajudado a olhar com mais carinho para as mudanças que acontecem no seu corpo ao longo das 4 fases do ciclo, e que você tenha encontrado não só conhecimento, mas também acolhimento, porque conhecer a fisiologia é também se libertar de tantas culpas e autocríticas. Se em algum momento você se sentir mais cansada, mais sensível e com menos energia, por favor, não se puna. Isso não é drama nem exagero. É o seu corpo funcionando, se adaptando e se comunicando com você. A fisiologia feminina é complexa e merece ser respeitada com gentileza e ciência. Se esse programa e esse mês trouxeram insights importantes para você, compartilhe com quem merece ter acesso a esse conhecimento. Todas as referências e estudos mencionados neste programa você encontrará na descrição do episódio, aqui mesmo no Spotify ou no YouTube, caso queira se aprofundar em algum dos assuntos citados. Todos os episódios são lançados nas 2 plataformas, sempre no mesmo dia e horário da semana. E no mês de setembro, abriremos uma nova sequência de reflexões no podcast Ciclos, Saúde e Performance Feminina, com o tema O papel da educação física na saúde mental e saúde do coração. Vamos explorar como o exercício físico pode ser um aliado poderoso na prevenção de doenças cardiovasculares, na promoção do equilíbrio emocional e no enfrentamento de questões delicadas como a saúde mental. A cada semana, traremos uma perspectiva científica e sensível sobre o impacto da atividade física na vida das mulheres, com foco na prevenção, no cuidado e no fortalecimento do corpo e da mente. Por isso, continue comigo nessa jornada para que possamos tornar o esporte uma ferramenta ainda mais acessível em todos os aspectos. Eu sou Maria Lua e estarei te esperando na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui no Spotify ou no YouTube, no canal Lua Treine. Até lá, continue se movimentando. Até a semana que vem. Gostou do programa? Ficou com alguma dúvida ou quer deixar uma sugestão? Deixe seu comentário aqui no Spotify ou me envie uma mensagem direta no @lua.treine no Instagram. Sua opinião é muito importante para que possamos continuar conectadas.
Esse foi mais um episódio do Ciclos, Saúde e Performance Feminina. Continue acompanhando o programa toda quarta-feira às 19 horas no Spotify e me siga no Instagram, @lua.treine, para conteúdos sobre a saúde da mulher. Ciclos é uma criação de Maria Lua Ribeiro Araújo, professora, jornalista e cientista esportiva, graduanda em Educação Física e pós-graduanda da especialização em Saúde da Mulher, Emagrecimento, Fisiologia Hormonal e Treinamento.